Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá. Este é o canal do YouTube associado ao blog. O blog tem textos www.oromilá-fa.com.br. Muito bem, este vídeo aqui eu vou falar sobre um assunto que eu sempre me toca muito, né? Que é a questão da relação das pessoas com a religião e da relação que as pessoas que desenvolvem, particularmente nesta religião, com a solução de problemas. Muito próximo das pessoas que estão ligadas a religiões como essa, de Fá, como religiões da matriz afro-brasileira, eles têm uma relação muito próxima com essa questão de problema-solução. Religião é igual a solução para problemas. E isto direciona muito pessoas externas, laicas, que vão na religião para essa solução, e às vezes influencia também as pessoas que estão dentro. Então, sobre essa questão, eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, que eu vou falar minha opinião e alguma atenção de vocês sobre isso, tá bom? Quem tiver interessado em ouvir isso, fique, se não, tem muito aí vídeo no canal, tá certo? Abraço. Bom, essa parece uma questão simples, mas não é tão simples não, tá? Eu queria dizer para vocês que a coisa mais chata que tem de a gente pertencer a essa religião, na minha opinião, é isso, né? De você estar associado, ter uma religião que esteja associada a solucionar problemas. Veja bem, por um lado, do meu lado como babalaô, eu acho legal, né? Por aspecto, por quê? Porque isso mostra que Deus está preocupado com a nossa vida e oferece meios para que a gente possa ajudar as pessoas a se encontrar na vida, encontrar soluções para os problemas que elas têm na vida. Então, para o lado do sacerdote, a gente entende assim, eu estou fazendo aquilo que era para eu estar fazendo, né? Ajudando essas pessoas aqui. Mas, eu acho que pelo lado das pessoas, elas acabam enxergando neste contexto só isso, né? Uma fuga mágica, fuga de magia, fuga supernatural para problemas que elas não conseguiram resolver na vida dela. E aí as casas e as pessoas ficam sempre associadas com isso, né? Eu vou lá para resolver um problema, vou na macumba para resolver um problema. E o que é chato, né? Também chato para mim como sacerdote, como babalaô, as pessoas apenas identificarem a religião e por conseguinte Deus como uma solução para seus problemas, para suas falhas, né? E soluções temporárias, soluções imediatas, do tipo a pessoa identifica ali, eu quero pagar para resolver um problema. E isso é muito ruim. Eu, como babalaô e como o que eu conheço da teologia de Fá, vou ficar aqui continuamente falando para vocês que este é o caminho errado. Quem está fazendo dessa maneira não vai ter sucesso na vida, não vai ter sucesso na iniciativa dela. Quanto mais você procurar Deus e a religião com esse aspecto, menos feliz você vai ser, mais frustrações você vai ter, tá? Bom, essa é a minha primeira indicação para isso. Aí, o que eu trago para vocês, né, em relação a esse argumento, né, que vocês estão ouvindo? A primeira coisa é o seguinte, lembra vocês todos que pessoas não vão a religiões para resolver problemas. Eu não vejo esse tipo de postura com pessoas que frequentam a igreja católica, que frequentam o budismo, que frequentam mesmo os evangélicos, mais ou menos, né? Ali eles se oferecem para isso, mas enfim, eu não acho que esse é o comportamento. Eu não vejo de forma geral, em algumas boas religiões, pessoas traduzindo a sua presença em uma igreja, junto a um padre, um pastor, um rabino, imagina assim, eu estou aqui porque eu quero resolver problemas. Eu não vejo isso. As pessoas não frequentam com esse motivo. Falando, eu poderia dizer assim, com um pouco de preconceito, que eu também identifico isso nos evangélicos, né? Mas não quero seguir. Então, assim, esse não é o comportamento padrão das pessoas. Então, por que as pessoas vão numa religião? Por que as pessoas procuram religião? Porque elas querem se sentir bem. Elas querem estar com essa coisa que as pessoas chamam, mesmo que não entendam completamente, com esse alinhamento com Deus, de ter a questão da esperança. Ela é muito forte. Fé e esperança é uma coisa que você sempre tem que despertar nas pessoas. As pessoas têm problemas e elas procuram uma religião, um padre, uma missa,
um culto, ou como é que você quer que se chame em cada religião, por palavras de otimismo, palavras de exemplo, palavras de motivação, procuram por oração, porque aquilo é uma coisa que faz bem, procuro pela bênção daquela religião que ela vai se sentir, procuro pela aquela coisa de sentir parte daquele meio de pessoas que comungam com o mesmo tipo de coisa que ela está. Então, a pessoa procura naquela reunião, naquele culto, naquela missa, este conjunto de coisas que a vai fazer de bem. Então, você sempre sai assim, né? Você sempre procura sair se entrar na igreja com sentimento e procura saber se eu estou saindo melhor, eu fiquei aqui essa hora. Ou seja, ele dedicou aquela hora a uma coisa que não seja aqueles problemas básicos do dia a dia dela. Então é por isso que as pessoas procuram religiões, né? E a religião ajuda então as pessoas a encarar o dia a dia delas, a semana delas, a vida delas, né? E reforço também, tem outro sentido de reforçar a alma da gente, reforçar a gente para resistir às ameaças do dia a dia, ao mal que a gente encontra, né? Então esse é o sentido das pessoas procurarem, tá? E aqui nessa religião, né, principalmente nas cultura brasileira, que é o caso da Umbanda, que é mais brasileira do que a Afro, tem muito pouco de Afro na Umbanda. A Umbanda é basicamente brasileira, em Candomblé, mesmo em Fá. Aqui, o que caracteriza a busca das pessoas por isso, basicamente, são trocas, né? Inclusive, as pessoas buscam porque as pessoas... Ai, perdão, né? Tocou um alarme aqui. Então, as pessoas buscam por isso. Quando ela tem problema, você vou na macumba resolver problema, vou não sei o que, problema. E geralmente elas fazem isso não como primeira alternativa, elas não vão lá procurar um conselho, uma orientação, ou elas precisam tomar uma decisão na vida delas, elas vão lá para pegar uma orientação que sirva para elas, saber se estão certas. Elas não vão lá para confirmar se elas estão fazendo aquilo que Deus orienta a fazer. Ninguém vai nisso não. Ninguém espera ir numa casa de candomblé, numa casa de umbanda, ou numa casa, ou uma pessoa de fé, ou receber um conselho, assim, geral, que a pessoa vá lá e fale para ela, a vida é assim, proceda dessa maneira, seja isso. As pessoas não vão buscar orientação. Muita palavra quer buscar isso, ele quer buscar um jogo, um oráculo, quer pagar, né? Eu odeio, a palavra jogo é muito ruim, eu não gosto da palavra, consulta, né? Consultar lá e quer uma troca, né? Ou seja, elas vão lá para fazer essa troca. E isso, tá? Isso, aí o que eu digo para você? A gente dentro dessa religião, se você é um sacerdote ou você está procurando essa religião para isso, eu digo assim, cara, você está errado. Você até pode procurar quando você não tem mais nada para fazer, isso naquele sentido que eu falei inicial e que satisfaz ao sacerdote, que é aquela pessoa está com uma questão importante na vida dela, precisa de Deus para retomar a esperança que essa pessoa tem na vida, na presença de Deus, ou seja, né, retomar a esperança na vida, né, retomar a esperança dela nela mesma, né, ou seja, que aquilo ali vai ser uma coisa boa para ela e ela busca Deus para socorrer ela nesse momento. Quanto a isso, sim também, mas o que justifica você manter uma casa, se você tem uma casa de candomblé, uma casa de umbanda, é você poder ser um porto seguro para que as pessoas procurem você para obter de forma contínua orientações. Então, baseado nisso, eu vou dar, eu vou dar para as pessoas que vão, tá certo, né? E não para o sacerdote, porque essas pessoas, né, geralmente sacerdotes não precisam de conselho de ninguém, eles sabem tudo que tem, mas vou falar para as pessoas que vão lá algumas coisas que eu acho que você deve fazer para mudar isso na sua vida, tá? E eu vou falar aqui agora. Então, primeiro, religião não se resume a oráculo e ebó. Quem está passando por isso está enganado, gente. Você não pode traduzir a sua relação com Deus, a sua relação com a religião através dessa relação oráculo e ebó. Se você vai a Ifá e procura uma orientação, o que Ifá tem que te dar? Não tem que te dar ebó, e nem magia, e nem solução. Ifá tem que te dar palavras, te dar orientação, te mostrar o que você fez de errado, analisar através dos vudus o seu comportamento e através daquela entrevista longa que você tem que fazer com a pessoa, vai te mostrar qual é o comportamento errado que você está adotando, qual é a forma de você obter as bênçãos. Isso significa que depois de uma consulta Ifá, você vai levar meses para você poder ter retorno daquilo. Por quê? Porque você vai ter que mudar o seu comportamento, mudar a sua forma de ser. Você não pode ir a Ifá
no sentido de buscar a solução de magia. Se você quer uma solução de magia, cara, procura uma casa de umbanda, procura uma casa de candomblé, que aí os caras vão oferecer isso para você lá. Tem gente lá, tem muita gente em umbanda e candomblé querendo trocar favor por dinheiro, né? Se ele garante, e sem garantir ou não que você vai obter aquilo, mas ele troca lá. Aí ele, em vez de fazer qualquer coisa, faz feitiçaria, faz tudo, te bota em contato com espíritos de baixa energia, aquela feitiçaria baixa magia, que vai trazer algumas coisas temporárias para você e vai transformar você num cliente contínuo deles e trazer lá. Cara, se você quer isso, procure essas pessoas, cara. Agora, se você procura IFA com o mesmo tipo de perspectiva, você está indo também no lugar errado. Você está procurando a pessoa errada. Se aquela pessoa de IFA está te oferecendo aquilo, essa pessoa está te enganando, está te oferecendo a perspectiva errada de vida. Qual é a perspectiva que você tem que buscar em IFA? A mesma perspectiva teológica que você busca quando você vai numa igreja, quando você vai num culto, quando você vai num rabino, numa sinagoga. Essa é a perspectiva. É aquela que muda você por dentro. Você vai lá para obter as palavras. E se você faz uma consulta, você vai obter palavras direcionadas a você. Tá? Qualquer casa religiosa deveria ter sempre a prática de ter palavras direcionadas a todas as pessoas. Aquelas palavras que todas as pessoas podem ouvir, vão entender a mensagem geral, vão sentir bem. Essa coisa do amplo, né, que as pessoas obtêm no culto, nas missas, né, é uma coisa que qualquer religião deveria manter, deve manter, tá certo? E que nem sempre você encontra, né? Então, se você vai a uma casa dessa edição, e você só encontra festa lá, você vai num dia festa, tem um dia festa daquilo, obrigação tal, sair dessa. Você vai num lugar que você encontra festa, e nessa festa você encontra aquela coisa, aquela atividade, aquela coisa frenética, não sei o que, aquela coisa até bonita, cara, esqueça, vai em um outro lugar, você está indo no lugar errado, aquela pessoa está traduzindo para você a religião de uma forma equivocada, você está indo lá para receber uma refeição, ou para ver aquela coisa, atividade, não pode ser isso, a religião não é um palco de teatro para você ficar vendo aquelas coisas evoluindo. Se você quer isso, vai ver um filme, vai num teatro lá para se divertir. Religião, você busca uma troca lá. Então, se a casa que você vai só encontra festa, saia disso, não precisa ir mais nessa casa, cara. Se você vai numa casa de umbanda, qualquer uma, né? Umbanda, de novo, umbanda é uma religião, está nesse contexto aqui, mas não faz parte da matriz afro-brasileira, tá? Mas está nesse contexto de trocas que as pessoas oferecem. Você vai numa coisa que fica, né, uma casa de candomblé de fato, que fica preocupado em te oferecer iniciações para você, o que você tem que fazer, a preocupação é essa de quem vai ser iniciado ou quem não vai ser, cara, saia dessa casa. A casa não pode viver em torno da questão de iniciação, de formação de novos sacerdotes. Uma casa religiosa tem que se preocupar com as pessoas que vão lá, em dar a mensagem de Deus, passar isso para as pessoas. Se aquele sacerdote não entende o que ele precisa falar para as pessoas que procuram ele, de forma geral, sem procurar com problema, sem procurar com dinheiro para pagar para ele não é um sacerdote, ele não entendeu a missão dele na vida. Você não pode ter um sacerdote que só está preocupado em fazer consultas individuais. Você aparece com um dinheirinho, ele vai falar uma coisa para você, consultando os búzios dele, falando não sei o que, usando a mediunidade, o que ele vai fazer lá. Não é isso, ele tem que ter uma mensagem para todos que não estejam ali querendo fazer nenhum tipo de troca com ele de dinheiro, tá? Se você vai numa casa de umbanda, você só encontra gira, não sei o que, barulho, você só encontra lá a fichinha lá, ou uma senha para você poder fazer uma consulta com guia, cara, eu acho assim, numa boa, com todo o respeito que eu tenho pessoal de umbanda, entender que esse formato é o formato deles, cara, você está indo no lugar errado, cara. Esse não é um lugar bom para você frequentar. É realmente um lugar bom quando você não tem mais nenhum problema, já estou fodido mesmo, então eu vou resolver aqui na Umbanda, vou na Macumba. É isso mesmo, aí vira só uma casa de Macumba. Ela não pode ser um seu porto de seguro para você poder ter acesso à religião, para você se reconfortar, você se reforçar, você se proteger, você ganhar esperança. Se a pessoa que está lá não tem um momento para dar orientações, para falar, explicar às pessoas como deve ser, pegar uma situação na qual ele tem que orientar. Cara, a casa de umbanda que vira apenas um meio de incorporação, batuque e consultas individuais, isso, cara, ela não vai te adicionar nada na sua vida. Nada. Vai adicionar quando você tiver um problema. Aí você vai lá, ficar na filinha. Eu quero falar com tal fulano, o cara vai cobrar, não vai cobrar. Vai lá no não sei o que, tem lá compra uma velhinha lá no bar ali, sei lá, tem sempre uma cantina, não sei o que, para vender coisa. Cara, não perca tempo nesse lugar. Isso não é um lugar
bom para você dizer, ah não, eu pertenço a uma casa e eu frequento. Se a casa se resume a isso, cara, você está errado, você está indo no lugar errado, está trocado, tá certo? Se você vai numa obra, numa casa também, e o que sobra para você é ser mão de obra útil, ou seja, você vai lá, a sua preocupação, ah, o cara me deu um trabalhinho, eu vou cortar a couve aqui, eu vou fazer o que, eu vou varrer aquilo ali, eu vou na rua comprar uma coisa, ou seja, se o seu trabalho numa casa, o seu tempo que você gasta numa casa, se você se ocupa sendo uma mão de obra útil para aquela pessoa, né, uma obra de graça, e depois que vai participar lá das coisas que aquela pessoa está fazendo, ou seja, a sua grande participação na casa é ser a mão de obra útil, eu digo umas vezes, saia dessa casa. Assim, você pode gostar de tudo, mas você está perdendo seu tempo e vida. Cara. Uma religião não pode se resumir a isso. Você não pode se resumir a ser mão de obra. Você até pode ser mão de obra, porque a pessoa precisa, você está ali se doando para ajudar outras pessoas junto com você, mas a sua presença não pode se resumir a isso. A casa tem que te dar outra coisa que não seja só isso. Se você é médium, participa de uma casa de umbanda, e tudo que você tudo que lhe sobra fazer ali é ser um médium para incorporar um guia, para esse guia trabalhar, eu também digo assim, cara, você tá assim, você está na prática errada, você está num grande caminho para daqui a alguns anos você se decepcionar com Umbanda, se decepcionar com a religião e virar católico, não virar nada, ou virar evangélico. Esse é o caminho. Por quê? Porque essa não pode ser a única possibilidade que a casa abre para você, a única atividade que ela te dá. Você está aqui para ser o cavalo, como se chama, né, de um guia que vai fazer o trabalho. E você vira um zero à esquerda. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou recebendo nada, eu não estou dando nada para ninguém. Ou seja, você em princípio é um sacerdote, né? Claro, se você é um iniciado, você é um sacerdote. Todo mundo ali é sacerdote. Todo mundo ali é sacerdote. Só que o seu trabalho se resume ao quê? A ser um cavalo. Um guia monta em você e você vai atuar através dele. E depois, não sei, você não sabe o que aconteceu, às vezes sabe, você não sabe. E você, se aquela pessoa te procurar ali, fora daquilo ali, você não tem nada para falar com ela. Não foi o guia, que não fui eu não sei o que, não sei. Você não tem nada. Então, se você não está ali e você não está ganhando nada para você ser um representante que represente Deus, você está no lugar errado, cara. Essas são as coisas que tem, né? Entenda assim, a razão para a gente ir a uma religião, a gente ir entrar nela, numa casa que representa a religião, é a gente desenvolver a nossa relação com o supernatural, com Deus, entender qual é o nosso papel, o que Ele espera para a nossa vida. Eu sempre falo assim, livre-arbítrio, estamos aqui por nossa conta, a vida é nossa, podemos fazer o que a gente quiser, mas Deus tem lá um manual de instruções de o que você deve fazer na sua vida e como você deve ser, que pessoa que você deve ser. Você está ali para entender esse manual, não é uma coisa que você aprenda lendo rapidinho um livro de 10 páginas, é uma coisa que tem que ir devagarinho, você te influenciando, te sentindo. Então você procura uma religião para desenvolver essa relação, para você maximizar essa relação. Consulta oracular, ou seja, jogo, né? o popular jogo, e ebó, são situações muito extremas, quando tudo isso aqui, toda essa conversa, essa orientação, esse aprendizado não foi suficiente. Aí você diz assim, cara, eu estou tentando fazer tudo que foi me orientado e não está dando certo, alguma coisa não está boa. Aí você vai o quê? Você vai naquela consulta específica para descobrir particularmente o que acontece com você. E se você vai é uma coisa que você vai numa consulta e vou repetir, você vai levar meses para mudar, para você estar. Então não adianta você fazer uma consulta de Fá cada mês. Você não vai fazer uma consulta de Fá cada 2 meses. Não adianta você fazer uma consulta de Fá e 2 meses depois, como muita gente faz, liga ou manda mensagem de WhatsApp. Eu preciso aqui, não está dando certo, alguma coisa não está funcionando para mim. Olha só, você não entendeu que você foi para Ifá. Você foi para Ifá e aquela pessoa, em princípio, tem que ter passado para você 50 mil coisas, orientações no qual você está fazendo errado como pessoa, como comportamento, relacionamento você com as pessoas que estão em volta de você. Então, sabe o que significa? Você vai gastar meses, muito tempo para conseguir botar aquelas coisas na cabeça, mudar você mesmo, para você poder ser uma pessoa diferente daquela que levou você àquelas situações. Se você tinha um comportamento que te levava a problemas e você faz a consulta, a gente diz, faz uns ebós para lhe ajudar, e você continua fazendo as mesmas coisas, conhecendo as mesmas pessoas, ou seja, você lá de dentro da sua alma, dentro do seu coração, aquilo não mudou, aquilo não tocou o seu coração, você não foi uma pessoa diferente, então você vai continuar sendo os mesmos resultados ruins que você continuava colhendo antes.
Não adianta você ficar preocupado 1 mês, 2 meses depois, 2 meses, ficar mandando mensagenzinha. Ah, olha, eu tô aqui, não tá dando certo, as coisas estão acontecendo comigo. Antes de você começar a ligar para a pessoa, ficar mandando mensagem no WhatsApp, para pensar se você é outra pessoa diferente, se você deu tempo para isso, se as pessoas que estão em volta de você acreditarem em você, estão vendo essa modificação, porque se as pessoas que estão em volta de você não viram você como uma pessoa diferente, elas também vão te tratar da mesma maneira que estão lá, tá certo? Aqueles repórteres são feitos, tem que ter funcionado no sentido de dar uma zerada nessa coisa, tirar as negatividades que estão em volta, para você poder ter essa chance de ser uma pessoa diferente. Mas tudo vai depender de você ser essa pessoa diferente, tá certo? Então, mas isso eu estou falando, isso é a situação extrema que você tem. O normal de você obter é a orientação geral que você encontra numa casa religiosa, tá certo? Então, pense um pouco qual é a relação que vocês têm com Deus, através dessa religião que você tem. Se você está numa casa de candomblé, uma casa de fala, uma casa de umbanda, entenda como é que é essa relação. Vê se essa relação é semelhante à de todo mundo, se você tem a mesma coisa, ou se você ali é apenas um instrumento, um meio no objetivo. Porque o que acontece, eu já estou me estendendo, né? Então o que acontece é assim, por isso que todo mundo quer virar sacerdote, todo mundo quer virar comandante de terreiro, quer virar orixá, todo mundo quer virar isso. Por quê? Porque ela só entende o seguinte: eu só vou ter alguma importância, alguma relevância se eu estiver nessa posição. Eu não vou ter aqui embaixo. A pessoa que fica querendo, entra numa casa para sair, para abrir a sua própria casa, é porque ela não se encontrou na religião ali. Porque essa coisa de você abrir você querer ser um sacerdote, ter uma casa própria, querer chamar para pessoas, é uma coisa muito, muito complicada, cara. Envolve muito da sua vida, envolve você aprender coisas demais. Então, assim, se a única saída que você tem é essa, cara, você não conseguiu se encontrar na religião, não conseguiu encontrar com nada. Porque já é muito difícil você conseguir se orientar aquilo ali. Você querer ser um sacerdote, ter uma casa, é uma coisa assim que está num grau máximo de dificuldade e todo mundo acha que pode ter. O que mais impressiona é isso, todo mundo acha que pode ser aquela pessoa. Bom, era isso. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira. Tá? Um abraço, até a próxima.